Vamos então dar seguimento ao nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Franco e pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 22. Atendimento coletivo. Na paisagem dos sofrimentos, sempre luz, incessante, a misericórdia de Deus socorrendo. Onde esteja a necessidade de qualquer porte, muito próxima está a ajuda do amor. Preferindo, porém, fluir agora sem pensar no depois, muitos desperdiçam os melhores recursos da vida, imprevidentes, sem que se permitam a sabedoria dos investimentos morais para resultados imediatos, permanentes. Busca-se o prazer do momento, que logo passa, esquecendo-se dos momentos que virão. Os gozos indefinidos, ou melhor, os gozos indevidos, apressados, portanto, são prévias das frustrações que chegarão inevitáveis. Cediam-se as lições de imprevisíveis causas nos labores socorristas em que nos encontrávamos. O inumerável rol de acontecimentos naqueles dias que haviam recebido apoio e ajuda do plano espiritual através do nosso posto de emergência surpreendia mesmo aos trabalhadores mais experientes em tarefas dessa natureza. Isso porque, na razão em que aumentam os problemas, surgem igualmente as soluções. O centro de comunicações captava rogativas e distribuía mensageiros da paz na direção dos suplicantes. Dava-me conta que nem sempre é o grau de gravidade do problema que desarvora a criatura, mas o valor que se lhe atribui. Anotavam-se ali fatores de pequena monta, que respondiam por distúrbios de alta expressão como ocorrências de grande periculosidade que se faziam superadas com relativa serenidade. A vida são, desse modo, as experiências, os acontecimentos que exercitam o espírito e moldam-no na formalha das realizações para os ideais de enobrecimento e de paz em plenitude. A multidão que desfilava pelas avenidas em festa era surpreendente. Os bailes multiplicavam-se, ruidosos, e as pessoas embriagadas pela ânsia das sensações cada vez mais fortes, apresentavam-se num crescente de loucuras que superavam as anteriores. Sempre se tentará fluir maior soma de gozos até o exaurimento das forças, nos delírios delínquios lastimáveis, nos erros, nas delinquências lastimáveis. Fomos visitar algumas enfermarias onde se recolhiam desencarnados daqueles dias e outros que foram trazidos para socorro após os largos tempos em que se excruciavam, ignorando o que se lhes ocorria. Familiares reconhecidos, credenciados ao atendimento dos seres que lhe eram queridos, cooperavam na assistência dispensada pelo posto, diminuindo a carga de esforços dos trabalhadores especializados. À medida que examinava os enfermos ali albergados, dispensando esperanças e consolações, diretrizes e medidas mais eficazes, um sentimento de amor espontâneo e gratidão, sem alarde de todos, envolvia o amigo espiritual num halo de suave, indescritível claridade, cuja diafaneidade não tem como ser explicada. Na ala dos agitados sob controle, chamou-nos a atenção um homem que, embora medicado, gritava, tentando segurar o ventre, onde se notavam os sinais de tremenda hemorragia, que parecia permanecer, embora com menos volume. As exclamações que lhe escapavam produziam compaixão, inspirando solidariedade. Examinando-o com maior atenção, quanto ao caso requeria, o enfermeiro explicou. É vítima de homicídio cruel. Então, meus amigos, essas pessoas que estão sendo descritas perderam o corpo físico. Essa hemorragia que ele sente é perispiritual. Ele a imagina e sofre-a. Ele sofre alguma coisa que ele não está vivendo no seu corpo físico. Continuando. É uma vítima de homicídio cruel. Passeava com a esposa e a filha, observando os desfiles e blocos, quando dois mascarados passaram. Na brincadeira, sem consequência, a sistemática perseguição à moça e à senhora, sem qualquer respeito por ambas, nem pelo esposo e pai.
A princípio, o Senhor tolerou a intromissão dos foliões no seu círculo, mas, porque o excesso tomasse corpo, reagiu verbalmente, gerando um atrito cujas consequências lhe foram fatais. Um dos mascarados, indivíduo de má índole, que se encontrava armado, enquanto o comparsa atracou-se com o cavalheiro surpreendido, esfaqueou-lhe o ventre, quase estripando-o. Após o crime covarde, que aterrou a multidão, que somente se deu conta quando o desfecho, aos gritos da esposa e da filha, os bandidos evadiram-se, barafustando-se pela mole humana, no pandemônio das músicas e da confusão das danças. Alguns trabalhadores nossos, que pressentiam a tragédia, nada puderam fazer por falta de resposta mental às suas induções, sugerindo que se afastassem dos desordeiros ou recorressem à ação policial. Ante o trágico sucesso, procuraram atender ao espírito muito aturdido, que em crise de loucura que o tomou, trazendo-o para aqui. Dr. Bezerra pareceu penetrar-lhe o íntimo, enquanto eu conjecturava sobre a ocorrência infeliz. O passeio de inocente recreação familiar terminava em resultado infausto. Podia-se imaginar a soma de desespero que tombava imprevisto sobre o lar, ante risonho e tranquilo. Automaticamente recolhi-me em oração, suplicando pelo paciente, ali conosco e sua família, que iniciavam rude experiência nova a partir de então. O enfermo recebeu do benfeitor recursos pacificadores, detendo o fluxo sanguíneo com a aplicação de técnica hemostática. Sob a ação vigorosa dos fluidos superiores, o doente acerenou, silenciando e penetrando em sono profundo, reparador. Deu novas instruções ao enfermeiro e retiramo-nos. Porque me notasse compungido com o drama que acabamos de conhecer, obtemperou. Esse é o campo onde devemos joeirar. Munindo-nos de compaixão, somos convidados ao auxílio, à educação das almas, sem os caprichos de partidos ou interesses pessoais, sem amparar as vítimas, procedendo com malquerência em relação aos algozes, a todos atendendo indistintamente, não obstante a cada um conforme lhe seja melhor para o progresso espiritual. Como um amparo ao órfão, é luminosa caridade, a reeducação e estabelecimento próprio para o delinquente juvenil também o é. O esclarecimento ao jovem constitui-nos dever imediato, no entanto, para o toxicômano, ao lado deste, faz-se preciso o internamento para que a terapia especializada. O socorro ao tombado por mãos criminosas é de urgência, todavia, o homicida necessita do cerceamento da liberdade para ser reorientado e dignificar-se. A caridade e o perdão não compactuam, dando-se as mãos em convivência pacífica com o erro e a criminalidade. Antes, diagnosticando o mal, propõe hábeis específicas terapeutas para a correção e extinção deles. Educar, reeducar são recursos de amor, terapias valiosas que fazem muita falta na Terra. Recordemos que o único título de Jesus aceitou foi o de mestre, e o era, demonstrando-nos ser a Terra um educandário onde todos, seus alunos que somos, podemos optar em aprender com ele ou com o sofrimento. Houve uma pausa própria para a reflexão. A seguir concluiu. O irmão que ora visitamos e aqui se hospitaliza poderia ter evitado o acontecimento que fazia parte do seu programa kármico, não em tais ou quais circunstâncias. Os seus compromissos negativos propunham-lhe o retorno ao mundo espiritual sob acerbas aflições. Isso, porém, podia ocorrer mediante acidente, enfermidade longa, homicídio, de acordo com a forma como aplicasse a vida, gerando dividendos de paz ou de sombra. Então vejamos aqui, meus amigos, com mais detalhes esse caso. Esse senhor, que foi esfaqueado, tinha como projeto encarnatório passar para o plano espiritual de uma forma violenta. Mas isso poderia ser um acidente de automóvel, uma queda, até mesmo um homicídio, mas não necessariamente com essa violência. Certo? Quer dizer, dependeu do comportamento dele, gerando a pior opção. Que isso nos sirva de lição.
Quando nós agimos corretamente, cumprimos sim as nossas dívidas do passado, mas da melhor forma possível. Ele podia ter passado por uma cirurgia, não é verdade? Da mesma forma, seria cortado, passaria as dores, mas não haveria a violência do fato. Continuando. Não pretendo fazer um balanço dos atos do próximo. Consideramos que a impetuosidade que gera violência, quando mal canalizada, responde por muitos males. Evitar-se discussão, não passar recibos a desaforos, agressões de qualquer natureza, não revidar males, são receitas de felicidade. Às vezes, oferecendo medicação de sabor amargo, quase intragável, no entanto, de resultados excepcionais. O silêncio aplicado na provocação do irresponsável é como algodão de tranquilidade posto na ferida dolorosa. A vida ensina que sempre ganha aquele que cede, que serve, que perde, por mais estranho que esse comportamento possa parecer, ao utilitarismo imediatista. O nosso irmão, apesar das circunstâncias em que veio para cá, faz jus aos socorros e à assistência mais dilatada, com que se poupará as muitas outras aflições que lhe poderiam advir. Confiemos sem restrições. Momentos depois, o amigo convidou-nos à tarefa nova que nos aguardava. Tratava-se, elucidou o prestimoso, de atendimento a grande número de sofredores, fixados em região de punições em que se submetem na área próxima daqui. Nosso grupo era expressivo desta vez, constituído de companheiros que produziam redes especiais, padiolas, maletas com produtos farmacêuticos, espirituais, meus amigos, e instrumental para emergências médicas. Estivéramos antes naquelas cercanias, quando fôramos socorrer Hermance. Agora adentrávamos pelo reduto do horror. Psicosfera difícil de ser respirada sobrepairava, cobrindo os edifícios que desapareceram aos nossos olhos, numa perfeita e poderosa sobreposição de faixas vibratórias em que essas anulavam as físicas. Era um mundo especial, primitivo, pantanoso e nauseante na grande área urbana. Gemidos e imprecações misturavam-se em aterradora intensidade. O benfeitor instruiu-nos para que avançássemos em fila indiana e não nos detivéssemos sob pretexto algum. Caminhando à frente, deixava marcas luminosas no caminho sombrio. De quando em quando, surgiam-nos sombras humanas que se asfixiavam no tremendal, levantando-se a gritar para logo desaparecer no lamaçal pútrido. O silêncio entre nós era total, enquanto o pensamento fixava Jesus, padecendo a crucificação e perdoando os algozes, como que cobrávamos ânimo e compaixão para alcançar êxito no empreendimento. Depois de mais de meia hora de avanço lento e cuidadoso, paramos à borda de um despenhadeiro súbito, donde se via com dificuldade o abismo indimensional, ou seja, imenso. Naquelas circunstâncias, onde não lucilava qualquer chama, onde a esperança parecia não existir. Utilizando-se de uma corneta de propagação do som, o benfeitor, profundamente concentrado, começou a falar. Irmãos do sofrimento, a misericórdia do Pai magnânimo chega até vós. Sou o momento da vossa recuperação e a próxima paz. Aproveitai, tentai o arrependimento e vinde, que vos esperamos. Levantou-se um clamor que ensurdecia. Blasfêmias e ameaças cruzavam o ar pestilento. Gritaria em frene surgiu, repentina. Palavras grosseiras e epítetos desagradáveis foram atirados. Ladridos e uivos animalescos acompanhava a balbúrdia que se fez, violenta. Fora os infelizes, capachos do crucificado. Fora, ou os crucificaremos também. Baldoavam acusações terrificantes, e enfurecidos muitos que ali dominavam, arremessaram do paú o quanto encontravam. Dei-me conta de que o mentor exteriorizava opalina claridade na noite densa e macabra. Salvai-nos, anjo de Deus, pediam diversos, socorrei-nos do inferno. Bordoadas e chibatadas estalavam, vingativas, obrigando as vítimas a afundarem no atoleiro imundo, asfixiando-se. Havia uma lâmina invisível de força que nos defendia dos agressores e apedrejadores. Ato contínuo, o mentor ordenou.
Atirai as redes. Os rápidos cooperadores, que estavam a postos e eram acostumados àquele tipo de socorro, lançaram as redes que, ao contrato com a substância asquerosa, adquiriam um brilho, lampejando sobre aquela parte do paú, aquela parte da imundície, daquele charco horrível. Segurai nas redes, propôs enérgico, se tiverdes resolvido a mudar de vida e crescer para Deus. Em azáfama desesperadora, sob imprecações e dominados pelo desassossego, dezenas de espíritos agarraram-se às cordas entrelaçadas com sofreguidão. Observei que alguns dos encarcerados no Pantanal não conseguiam segurá-la, pois que pareciam desfazer-se ao seu contato, o que provocava reações de ira e de zombaria deles mesmos, revoltados. A operação demorou por quase um quarto de hora, retirando-se os que se amparavam, ao tempo em que eram colocados em padiolas e repetindo-se os arremessos até que foram recolhidos. Apiade-se, Senhor, disse o benfeitor compungido, de todos vós, e em meio tom acrescentou, partamos, a tarefa está encerrada. Sob chuva de impropérios, em que a obscenidade e as acusações infames se misturavam, ameaçadoras, retornamos obedecendo à mesma ordem. Quando já saíramos do charco sombrio, temerário, indaguei com todo respeito o porquê de muitos que se amparavam nas redes não se conseguirem sair do lodaçal. As redes, explicou o paciente, são feitas de substâncias retiradas do fluido cósmico, fortes, porém delicadas. Registram as irradiações mentais daqueles que as tocam. Se o peso específico da sua exteriorização psíquica é negativo, elas diluem-se. Nos casos contrários, enrijam-se. Ninguém ludibria as leis. Em todo lugar, em todos que requerem amparo, desejam-no realmente. Às vezes, querem libertar-se de situações que lhes desagradam, sem que mudem de comportamento. Choram e sofrem, mas não pretendem a transformação interior, necessitando de aprendizado penoso para que se modifiquem as estruturas íntimas do ser, quando se capacitarão para o renascimento em si mesmos. Recebendo assistência imediata naquela hora em que eram colocados nas macas, mediante cujo concurso se lhes diminuiu as exteriorizações perniciosas à base de recursos fluídicos e terapias especiais, os recém-libertados foram conduzidos ao posto, onde tornamos concluída a tarefa. Calculando distâncias, deduzi que aquela área se dilatava pela região onde se sediava uma penitenciária e a faixa do lenocínio mais hediondo da cidade. Fiquei a meditar. Então, meus amigos, meditemos nós agora. Essa zona terrível, de sofrimento, de lodo, de terríveis, ficava debaixo de um presídio e de uma zona de maus comportamentos, vamos dizer assim, certo? Uso de drogas, prostituição e tudo mais. Então, ali embaixo ficava essa área. Por quê? Porque elas trocavam vibrações fluídicas, de todo negativas, de baixa frequência. Muitos ali já queriam sair dali, verdadeiramente. Então, quando a rede é lançada, os que são honestos em seu desejo de realmente mudarem de comportamento, agarram na rede e eles de lá são tirados. Os que são falsos, que querem apenas sair daquela situação, mas continuarem na má conduta, a rede se desmancha nas mãos deles. Porque as frequências são simpáticas, as frequências se somam, o mal com mais mal, o bem com mais bem. Hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência de nosso estudo.